Glória a Deus. Cumprimento novamente a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! Graças a Deus. Testemunho edifica a fé. Né? Os testemunhos edificam a nossa fé. Aleluia! Aleluia. Vamos assim fazer um instante de oração. Aleluia. Feche os teus olhos. Glorioso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Deus, damos graças a Ti, ó Pai. Ó Deus, a glória continua derramando a Tua unção poderosa sobre a nossa vida. Venha falar conosco pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 5. Primeiro em diante. Aleluia. Livro de Efésios 5, primeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Livro de Efésios 5, primeiro. Glórias a Deus. Vou esperar todos achar. Aleluia. Agora chegou o Apocalipse, glória a Deus, porque assim. E aí, que tá nessa mão? Eu acho que eu não estou chegando. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 1. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Cuidado da cabeça aí, vai. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, ou seja, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus com as palmas. Glória ao Pai, glória ao Filho, também glória ao Espírito Santo de Deus. Palavra do Senhor, ela é um alimento para a nossa alma. Glórias a Deus. A palavra do nosso Deus, a qual Deus usou a vida do apóstolo Paulo para doutrinar a igreja do Senhor, ele traz aqui várias doutrinas, ensinamento da palavra, para edificar a igreja do Senhor. Ele começa no capítulo 5 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esta palavra, imitadores de Deus, é onde que é fácil a gente ler, mas muitos é difícil seguir. Porque imitadores de Deus como Cristo andou aqui na terra, seguia as pisadas do Mestre. Porque Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, os seus passos foi limpo, foi santo, foi puro. E se nós seguirmos as mesmas pisadas de Cristo, aleluia, sendo obediente à palavra de Deus, nós vamos alcançar o céu. Aleluia. Quem quer alcançar o céu, diga glória a Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, aleluia, vai santificando a tua alma, vai santificando o teu espírito, porque a palavra do Senhor, quando nós obedecemos ela, aleluia, nós vamos deixar a carne amortecida, porque é
como andar em espírito. Aquele que anda no espírito não vai cumprir a concupiscência da carne, porque a carne ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando o homem ele vai se dando a carne, ele vai alimentando a carne dele, e quando vai alimentando a carne, ele não vai tendo mais força de orar, não vai tendo mais força de jejuar, não vai tendo mais força de querer sim obedecer a palavra de Deus, não tem força de levantar na madrugada para orar, e assim vai dando lugar à sua própria carne. E quando vem as tentações, quando vem as perseguições, ele não vai suportar, ela não vai suportar. Por quê? Porque não está preparado. Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele, sendo Deus, ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, para ser provado, porque ele fez 40 dias e 40 noites de jejum, mas o diabo tentou ele, mas só que o diabo ele caiu por terra. Aleluia. Quem anda no Espírito, ele está imitando a Deus, ele está sendo imitadores de Deus, porque aquele que rejeita o pecado, aquele que rejeita os pratos do diabo, ele está sendo obediente à palavra do Senhor. Não adianta a pessoa querer se encher do poder de Deus, receber a unção de Deus, e ele dá espaço para o pecado, porque a pessoa querer ser cheio do poder de Deus, é quando vem a tentação e você diz não. É quando vem os pratos do diabo para que você venha pecar, você fala não para o diabo. Não empresta os seus olhos para o adultério, não empresta os seus olhos para a cobiça, não empresta os seus olhos para o diabo, porque a partir do momento quando você emprestar os seus olhos para o diabo, ele vai acabar com a tua vida, ele vai acabar com a tua vida espiritual, sentimental, ele vai destruir a vida do homem quando ele se dá o pecado, quando ele se dá a cobiça, quando ele se dá, aleluia, o espaço para o diabo. A alma que pecar, essa morrerá. Sede, pois, imitadores de Deus. Quem imita Deus está imitando a Jesus. Quando fala Deus, está falando Jesus. Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. 100% homem, Jesus necessitava de pão, mas 100% Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. 100% homem, Jesus Cristo era filho de Maria, mas 100% Deus. Ele, aleluia, é o Deus, o próprio Deus, é o Pai de Maria, aleluia. 100% homem, Jesus Cristo, ele sentia cansaço, mas 100% Deus, ele é a força que te fortalece. Alá, pastor, e me clama. 100% homem, Jesus, ele sentia sede, mas 100% Deus, ele é a fonte da água da vida para alimentar a tua alma. 100% homem, Jesus Cristo, aleluia, eles tinham necessidade do sol, mas 100% Deus, ele é o sol puro, aleluia, o sol da justiça, aleluia, glórias a Deus. 100% homem e 100% Deus, aquele que dá espaço para o Filho de Deus dentro da sua vida. Você não se torna a mesma pessoa, você fica sobrenatural, você fica sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque você vai ver, aleluia, a vida espiritual de uma maneira poderosa, porque quando ele anda com Cristo, vai ver os anjos de Deus descendo e subindo, descendo e subindo. Ele vai ver com os olhos abertos a grandeza de Deus operar na vida do homem, libertando a vida do homem do pecado, libertando a vida da mulher, aleluia, libertando a vida do homem da escravidão do pecado. Aquele que anda com Cristo, ele não anda da mesma forma. Eu posso citar alguns exemplos, como Pedro, quando ele estava no mundo, ele andava sem roupa, andava sem camisa, mas quando ele andou com Cristo, ele se pôs na presença de Deus, aleluia, glórias a Deus. Apóstolo Paulo antes era Saulo, ele não tinha Cristo na sua vida, ele perseguiu os cristãos para matar, mas quando Cristo entrou na sua vida, ele foi perseguindo
perseguido, aleluia, pelo amor de Cristo. Ele foi perseguido e foi, aleluia, um homem que Deus usou para doutrinar a igreja de Cristo. O exemplo também, aleluia, glórias a Deus, dos discípulos, João, aleluia, e também Tiago e dos outros, que eles também deixaram Cristo, aleluia, porque não tinha ainda dentro do seu coração 100%, mas a partir do momento, quando eles passam a ser servo de Deus, de coração, de corpo, alma e espírito, aleluia, até mesmo João, ele foi para ser lançado num caldeirão de óleo fervendo, aleluia, mas porque ele não negou o nome de Cristo, eles lançaram na ilha de Pátimo para morrer aos poucos, mas achava que ele ia morrer naquela ilha de Pátimo, mas foi ali uma experiência poderosa que ele teve da parte de Deus, que o Senhor mostrou revelações profundas e proféticas, até hoje está se cumprindo, aleluia. Essa é a diferença daquele que anda com Deus, como diz Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus faz que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvou à imagem de escultura, mas preferiu ser lançado na fornalha. Alepastu que me anda candarábia, verde anderrastei para candarábia. Eles preferiram pagar o preço, ser lançado na fornalha, do que se prostrar ao pecado. Adecai Asturi me clama. O que o Senhor está falando com a igreja: não se prostra ao pecado, mas vence o pecado. Adecai Asturi me clama pelo poder da palavra. Tem muitos que estão se dobrando ao pecado. Tem muitos que se dão ao pecado, aleluia, por causa do dinheiro. Tem pessoas que se vendem por causa do dinheiro, mas o dinheiro não vai apagar o fogo do inferno naquele dia. O fogo do inferno vai arder naqueles que estão se vendendo a sua alma para o pecado. Alabasturi me clama. Olha o que diz o apóstolo Paulo: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele diz no verso 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Mas a prostituição, aonde que o diabo, irmão, está derrubando muitos no adultério, onde que Satanás está derrubando muitos no adultério, e o Senhor lhe manda e repete para pregar contra o adultério, aleluia, porque o diabo está arrastando muitos na cobiça e no adultério. Eu estou dizendo, quando falo isso, não estou falando o ímpio, porque o ímpio já está na mão do diabo. Estou falando os cristãos mesmo, que estão, a maioria, dando espaço para a cobiça, estão dando espaço para adultério, estão dando espaço para as masturbações, estão dando espaço para a avareza. Mas o Senhor lhe fala: aquele que está cobiçando, o homem casado que estiver cobiçando no carro, ele falou assim, o próprio Deus, que vai descer a espada dele de 7 metros, que vai homens cobiçar no carro, e o carro vai bater e vai ser partido pelo meio. Carros vão ser estraçalhados por causa daquele que está cobiçando. E Deus falou ainda mais: o casal que tiver em contenda e não se consertar, não adianta fazer a obra de Deus, porque se torna como palha. O Senhor falou, aleluia, que Ele vai cobrar dos casais que tiver com mágoa um do outro, que tiver em briga, em contenda, e pensa em arrumar outra, pense em arrumar outro, na hora da contenda, na hora da briga, pense em arrumar outro, pense em arrumar outra. Mas o Senhor Ele fala: alabasturi me clama, anderraste candarábia, para fugir dos laços do diabo, para fugir dos laços da cobiça e do adultério, porque Deus falou que Ele prova mesmo, Ele vai provar os deles na terra. Ele vai permitir mulher chegar até o homem para tentar ele vai permitir também mulher, homem, aleluia, chegar até a mulher para provar ela. Mas ai daquele que cai no adultério, ai daquele
aquele que cai na cobiça, o Senhor falou que naquele lugar onde que Ele preparou para a igreja dele, não vai entrar os fornicários, não vai entrar os impuros, os avarentos, os que se dão à prostituição, à cobiça, mas aquele que Deus concedeu a salvação. Guarda o que Ele te deu, guarda a tua coroa, para que o diabo não venha roubar a tua coroa. Guarda a tua coroa, para que ninguém venha tomar. Alá pasturi miquelião da camandarábia. Aleluia, glórias a Deus. Porque bem sabe isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem parte no reino de Cristo de Deus. Olha só, idólatra. Por que idólatra? Porque no meio, nós cristãos, ainda tem pessoas que idolatram. Idolatra cantor, idolatra cantora, que vai tocar no cantor daquela irmã, ela arruma briga. Vai tocar no cantor dela para ver, vai tocar no cantor, na cantora dele. Aí ele elogia tanto a cantora dele que a mulher fica de lado. A mulher fica de lado. Ele elogia, fala, canta bem afinado, isso que coloca lá em cima e a mulher coloca lá embaixo. Deus falou para os casais: acha tudo no que Deus te deu. Não fique elogiando A, não fique elogiando B, não fique elogiando C. Elogie o que Deus te deu. A mulher tem que achar tudo no seu esposo. Acha tudo no seu esposo. Aleluia, não fica achando outro homem bonito não. Quando a mulher mostra a foto do outro homem para ela, e ela fala assim, nossa, que homem bonito. Mas quando você faz isso, está dando espaço à pombagira para te derrubar. Aleluia. Certa vez o irmão chegou para mim, um pastor, falou assim, irmão, pensa numa mulher bonita. Que ele estava contando uma história, ele estava falando uma história e falou assim, pensa numa mulher bonita. Não demorou rápido, eu falei rapidinho para ele, eu já pensei, varão. Ele falou assim, não, pensa numa mulher bonita. Eu já pensei, a minha esposa é a mulher mais linda do planeta. Aí quando eu falei isso para ele, ele falou assim, não, mas pensa, eu já pensei, varão. Você quer que eu pense o quê? A minha esposa é única. Aí ele ficou sem graça, caiu na real. Aí por quê? Isso é um tapa bem forte na cara do diabo. Ele desceu para o inferno gritando, esperneando lá no inferno. Aleluia. Porque para você vencer o diabo, não é fazer um gesto, aleluia, de bater nele, é você rejeitar o prato dele, que ele concede no seu caminho. Quando o homem de Deus rejeita os pratos do diabo, Deus desce uma unção poderosa na vida dele. Queria falar mais, mas o tempo, o relógio está falando, chega. Aleluia, glórias a Deus, amém. Que o Espírito Santo de Deus continua falando mais em cada coração. Pode exaltar a Deus com as palmas.